O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Hoje, dia 2 de outubro de 2017, você está assistindo o programa PM e a Comunidade. O nosso programa hoje está cheio de informação de qualidade. Estamos trazendo aqui para a entrevista no primeiro bloco o Tenente Coronel Marcos Abondanza Vicello, que nos próximos dias apresentará o programa PM e a Comunidade. Entrevistaremos também o Major de Polícia Militar Luiz Augusto Pacheco Âmbar, Major do Regimento 9 de Julho, Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que vai falar aqui sobre as suas obras de fotografias. É, isto mesmo, obras que registram fotos do cotidiano da Polícia Militar em operações. Teremos no segundo bloco a entrevista com a jornalista Madeleine Laxo, que vai falar um pouco sobre a sua trajetória de vida, a sua opinião sobre a Polícia Militar, e vamos conversar com ela também sobre esta questão que abrange a questão da justiça militar, a justiça comum, nas questões envolvendo crimes dolosos contra a vida. E no terceiro e último bloco, conversaremos com policiais militares do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana do Interior sobre uma belíssima ocorrência onde infratores da lei foram presos e 3 toneladas de drogas foram apreendidas em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. O programa PM e a Comunidade está apenas começando. Boa tarde, Major Âmbar. Boa tarde, Tenente Coronel Vicello. Vamos conversar aqui um pouco sobre quem é o Major Âmbar do Regimento de Cavalaria. Bom, Major Âmbar, estou na corporação há 28 anos, grande parte desse tempo servindo no Regimento de Cavalaria. Eu tenho essa experiência, larga experiência, trabalhei em outras unidades, mas a maior parte do tempo realmente no Regimento de Cavalaria. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos voltados à polícia montada, né? Parece que você é mestre em adestramento de cavalos, é isso? Na verdade, fiz um curso no Chile, em Carabineiros do Chile, que tem o título de maestro de equitação, né? Então é mais ou menos um mestre. Ou seja, é um encantador de cavalos. Na verdade, é um professor, né, que tenta passar os conhecimentos aí para o nosso efetivo, para que a gente tenha um resultado melhor aí no policiamento nas ruas. Legal. Vicello, você também vem apresentando um programa de televisão chamado PM em Ação, numa TV web lá da região de Embu das Artes. Como é que tem sido essa sua experiência aí em conduzir um programa ligado ao trabalho da polícia e a relação também, né, com a comunidade lá dos municípios de Embu das Artes e Taboão da Serra? Exatamente. O programa que apresentamos é um programa numa TV web, a TV das Artes, em parceria com o Luca, que é o Pissarro, que é o dono da TV. E ele nos convidou com esse projeto, né, de harmonizar essa relação da Polícia Militar com a comunidade. Lógico que é uma coisa que eu tenho uma paixão, que é essa comunicação com a comunidade, levando informação, trazendo a comunidade para entender a sua polícia, e assim nós aumentamos demais a colaboração e a cooperação da comunidade. Certo. E como é que você tem visto, você está no comando do 36º Batalhão, que comanda inclusive o policiamento de Embu das Artes e Taboão da Serra. E esse exercício da comunicação social numa TV web, tem tido a participação comunitária? Eu sei que tem lá um presidente de Conseg muito atuante, o Luiz Junqueira, com quem aproveito para mandar um grande abraço, ele que é um grande incentivador do trabalho da Polícia Militar. Como é que tem sido essa experiência? A experiência é ímpar, né? O Junqueira, inclusive, em parceria com a própria TV das Artes, nós fazemos a transmissão ao vivo das reuniões de Conseg, o que aumenta e permeia, alcança muito mais a população e dá uma resposta muito maior. Queria até dar um exemplo do que a TV já contribuiu no local. A polícia normalmente aborda e pega indivíduos armados. Só que numa ocorrência eram 4 abordados, uma arma só ia ficar um preso, os outros 3 iam ser liberados. Imediatamente, através da TV, nós alcançamos a comunidade e pudemos veicular essa ocorrência, e as vítimas reconheceram os infratores
e para nossa felicidade a gente pôde realmente segurar os 4 presos lá por crimes que haviam ocorrido. Isso repercutiu muito bem, a gente acabou desenvolvendo um programa de apresente seu bairro à Polícia Militar, então a comunidade nos recebe uma vez por semana, nós conhecemos o bairro, e aí cria um círculo virtuoso onde a gente traz a comunidade para a TV e vai visitar a comunidade onde ela mora. Ou seja, a comunicação social ela acaba sendo uma estratégia sua de aproximação com a comunidade na busca das soluções que são adequadas e entendidas por esta comunidade também, né? Com certeza, aumenta o nosso respaldo, legitima a gente, inclusive, na conversa com as autoridades políticas regionais, seja no Legislativo ou no Governo Executivo Municipal, com certeza. E qual é a sua opinião sobre esse trabalho que o Âmbar está lançando, né? Assim, ele já vem fazendo esta intervenção artística, vamos chamar assim, dentro da instituição Polícia Militar. Vamos falar aqui também sobre a grafitagem, né? O Âmbar trouxe a possibilidade de um artista plástico renomado no mundo, o Cobra, né? Fazer um painel no Regimento de Cavalaria e também no Comando de Policiamento de Choque, que, aliás, essa intervenção, essa obra, foi uma das marcas do comando também do Coronel Nivaldo, quando comandante do Policiamento de Choque, o nosso comandante-geral hoje, o Coronel Nivaldo César Restivo. Sua opinião sobre essa questão? Eu sou suspeito para falar, né? Porque sou amigo do Âmbar já há muitos anos, somos contemporâneos, né? E o trabalho dele nos inspira, inclusive é uma coisa que choca, às vezes a gente ir num departamento público e vê aquela meia parede pintada de cinza. Então iniciativas dessas, como a que ele vem fazendo na área do choque, que humaniza o território policial militar e que traz a comunidade a se apaixonar pelo ambiente que a polícia proporciona a eles, né? É isso aí. Âmbar, antes da gente falar, né, sobre esse lançamento inédito do livro de fotografias do 2º Batalhão de Polícia de Choque, Honra, Fibra e Vitória, conta para as pessoas que nos assistem sobre os outros livros de fotografia que você teve participação no lançamento. Nós fizemos o primeiro livro desse projeto dos livros do Choque, né? Então, o ano passado, no final do ano passado, nós lançamos o primeiro livro, um livro que contém as 5 unidades de choque em suas modalidades. Era a intenção de dar... Operações singulares? Operações singulares. Certo. Missões singulares. Missões singulares. A intenção era de mostrar à população o que era o choque, quais suas atividades e com que a população de São Paulo podia contar, né? Muitas vezes as pessoas desconhecem o que é o choque ou conhecem parcialmente. Então, a ideia deste livro era mostrar o conjunto do choque. Eu vou pedir para o Cícero, que trabalha na nossa direção do programa, ir colocando algumas fotos para vocês irem aí se deleitando com essas belíssimas fotos que ilustram muito bem este livro, Missões Singulares da Polícia Militar. Vamos lá, Âmbar, se puder ir comentando. Então, essa é uma foto que foi a foto pintada no mural, como o senhor disse anteriormente, né? Então, a primeira foto que nós pintamos, aí entraram então as fotos do mural do Cobra, né? No Regimento de Cavalaria. E o Cobra é um artista que tem painéis, inclusive, em Nova York, né? No mundo inteiro, no né? Mundo inteiro. Hoje ele tem painéis no mundo inteiro. Isso foi muito importante para a gente, principalmente na valorização do policial, né? Sim. Ele vê a sua imagem lá, a família, Todo as pessoas... policial, ele se identifica com aquela imagem, né? Exatamente. Principalmente aqueles que servem no Regimento de Polícia Montado 9 de Julho. Exatamente. E as imagens, elas muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não coloca o rosto para exatamente, não para esconder o policial, mas pelo contrário, para que todos se identifiquem de alguma forma com essas imagens, né? Perfeito. Então, aí essa é uma foto de policiais com equipamentos de infravermelho, né? Visão noturna, Visão inclusive, noturna. Miras, são policiais do COI, né? Sim. Fazem parte do 4º Batalhão de Choque. Certo. Aqui já é um policial do GAT também, que demonstra o equipamento, né? Nós hoje temos um equipamento extremamente avançado. Sim. Aí, novamente, um policial do COI. Muito legal, né? Essa é uma viatura da Rota. Uma viatura de rota, isso em operação. Então Olha, eu nunca tinha visto uma viatura da Rota, vamos dizer assim, a cor dela é cinza com preto e branco, mas essa daí caracteriza bem, né? O brilho que
caracteriza, né, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Exatamente. E as fotos, por vezes, a grande maioria delas são feitas em operações, situações reais. Que legal, olha que foto bonita. Uma mulher, né, que trabalha no Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, uma das unidades mais tradicionais da Polícia Militar, com a presença feminina. Exatamente. E por vezes a gente imagina que a policial feminina não conseguiria conduzir um cavalo, mas pelo contrário, né? Elas conduzem muito bem, participam de todas as atividades do Regimento de Cavalaria. Quantas mulheres tem hoje no Regimento de Cavalaria? Nós estamos com 32 mulheres hoje. Olha só, que bacana. Aí um braçal de rota, né, que é um símbolo do 1º Batalhão de Choque, das rondas ostensivas. Aí já é o 2º Batalhão de Choque, né? Uma foto interessante que mostra ali o choque. 4º Batalhão de Choque, do Esquadrão de Bombas, né? Essa roupa ela é utilizada exatamente para o quê? Para fazer a detecção ou para fazer a detonação? Não, ela é feita, a roupa ela protege o policial, né? Uhum. Então, desde o primeiro momento, para a identificação se realmente é um artefato explosivo ou não, Perfeito. né? E depois para a retirada desse objeto e a possível explosão. Certo. Aí uma foto do nosso grupamento de radiopatrulha aéreo, o Águia 4, né? Exatamente. São algumas operações em que o choque trabalha em conjunto com o grupamento aéreo, inclusive, né? Certo. Aqui já é uma foto desse livro que vai ser lançado agora do 2º Batalhão de Choque, que é um policial com uniforme da Guarda Civil, né? Essa já é uma foto inédita do livro que ainda vai ser Que lançado. vai ser lançado, exatamente. Então, essa é uma foto de um treinamento, né? Com o armamento do GAT, Certo. os projéteis sendo ejetados, né? Exatamente. Muito feliz essa foto porque ela pega o momento em que são ejetados a munição da arma, né? Quer dizer, é uma velocidade na obturadora da máquina, né? A gente tem que usar uma velocidade bem Aliás, alta para conseguir congelar esse Aliás, movimento. falando nessa questão, Vitello, já que você tocou no assunto, é lamentável o que aconteceu em Las Vegas esse final de semana, né? Uma pessoa, não sabe se ainda num surto psicótico, eles são conhecidos até como lobos solitários, né? As pessoas que por um ato de insanidade começam a atirar a esmo, né? E no caso ali ele atirou numa multidão completamente indefesa. Então tem 50 mortos já comunicados pela polícia, mais de 200 feridos. Então também fica aqui o registro, né, do nosso repúdio e do nosso compromisso na defesa da vida e da dignidade da pessoa humana, né, Vitello? Âmbar, porque a gente vê essas notícias e elas dizem a alma da gente como promotores da justiça e defesa da vida, não é isso? Sem dúvida. A gente sente muito, né, quando a gente ouve uma notícia dessa e nos incentiva ainda mais a trabalhar na proteção da população. Puxa vida. Aí temos outra imagem de um Jeep, né? Essa também é uma imagem desse livro que vai ser lançado no dia 5. Certo. Então, eu quis retratar aí. Esse Jeep foi quando foi criado o 2º Batalhão de Choque, ou seja, era o equipamento, né? Remonta às origens do 2º Batalhão de Caçadores. Exatamente. E ao fundo está o nosso Guardião, né? Que é um blindado de altíssima tecnologia. Ou seja, o passado e o presente unidos numa fotografia. Exatamente. Da onde surgiu essa sua paixão por fotografias? Na verdade, eu sempre gostei de fotografia, mas nunca tinha me aprofundado tanto. Aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Comando de Policiamento de Choque, a gente tem uma visão mais ampla de todas as unidades, e trabalhando com o Coronel Nivaldo, nosso comandante-geral hoje, surgiu a ideia e a oportunidade da gente retratar as unidades e poder passar isso para a população, o que cada unidade faz, desde a sua alma, da sua criação até os dias de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro que vai ser lançado agora no próximo dia 5 de outubro, para as pessoas saberem como é que elas vão ter acesso a esse tipo de obra, de arte, né, que marca tão profundamente a história do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Esse é um livro que nós vamos lançar no dia 5. Se puder mostrar para as pessoas, por favor. No dia 5 no Museu do Futebol. Uhum. Então, é um espaço temático, visto que É um livro que tem aqui um policial com exoesqueleto, né? Ele está ali provavelmente com um calibre 12 com munição de elastômero ou não, né? E ele simboliza aí a capa do livro, né? Vai ser dia 5 de outubro? Dia 5 de outubro, agora quinta-feira, no Museu do Futebol. Nós escolhemos o Museu do Futebol
por ser o 2º Batalhão, o responsável por trabalhar nos estádios, Os eventos esportivos, né? nos eventos esportivos e culturais, né? Então nós escolhemos o Museu do Futebol. Então, Certo, mas não vai ser aberto ao público esse lançamento, não? É aberto ao público, A partir das 19 horas nós estaremos lá recebendo, vamos passar um vídeo e fazer o lançamento do livro. Legal. Então você que estiver aqui pelo estado de São Paulo, especialmente na capital, dia 5 de outubro, às 19 horas, Museu do Futebol, lá no Pacaembu, na Praça Charles Miller, né? Ali o comecinho ali, próximo ao complexo de hospitais, ali o Instituto da Mulher, né? Próximo ali no Pacaembu, próximo a Higienópolis. 19 horas, dia 5 de outubro, lançamento, então, deste livro de fotografias do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Vicello, alguma consideração? Eu queria ouvir do Âmbar, eu sei que eles fazem um trabalho social muito forte, como é que a comunidade visita, como é que ela conhece o Regimento 9 de Julho, o nosso regimento de cavalaria? O quartel, não só o Regimento 9 de Julho, como todos os nossos quartéis, são abertos à população, né? É um prazer recebê-los para visitação. E nós temos realmente esse trabalho já há muitos anos, da ecoterapia, que busca atender gratuitamente toda a população, logicamente que aqueles que nos procurarem e que precisem desse atendimento, a gente faz uma triagem para colocá-los no momento certo de atendimento, mas estamos abertos a todos. A visitação por si só já vale a pena, porque tem uma frase lá no regimento que diz assim: quando os estribos se tocam, está feita a camaradagem. Queria agradecer muito a participação do Major Âmbar, do Tenente Coronel Vicello nesse primeiro bloco da entrevista. Não saia daí. No próximo bloco conversaremos com a jornalista Madeleine Laxo sobre a sua trajetória de vida, a sua experiência, a sua opinião sobre a Polícia Militar e sobre esse assunto tão presente nos dias de hoje, na questão da justiça militar, da justiça comum, na questão dos crimes dolosos contra a vida. O programa PM e a Comunidade volta já. E para esse segundo bloco do programa PM e a Comunidade, nós convidamos para estar aqui o capitão de Polícia Militar, Sérgio Marques, que é um grande amigo meu e colaborador no Comando de Policiamento de Trânsito, com vasta experiência no Centro de Comunicação Social da Polícia Militar. Vamos entrevistar, Sérgio, nós vamos ter a honra de entrevistar aqui uma jornalista que sempre teve o cuidado de conhecer a instituição Polícia Militar. Então hoje ela fala muito bem e com propriedade sobre os assuntos que dizem respeito à Polícia Militar de São Paulo. Boa tarde, jornalista Madeleine Lasco. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde a vocês que estão aí vendo a gente. Mais uma vez, uma grande satisfação colaborar com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você que tem uma experiência bastante importante no jornalismo, trabalhou na Jovem Pan, no jornalismo da Jovem Pan, um jornalismo responsável, bem como também criou o site O Antagonista, né, onde você também discute assuntos da política brasileira, do cotidiano. Cria TV lá para eles, né, a TV Antagonista, isso. Isso. E se você puder contar para a gente um pouquinho, né, até porque muita gente que assiste o programa se identifica com o jornalismo. Como é que você ingressou no jornalismo? Eu ingressei no jornalismo, a minha família é uma família comum, assim, né? Não é uma família de jornalistas. Meu pai era bancário, minha mãe dona de casa, e meu pai quis dar aos filhos o estudo que ele não pôde ter. Meu avô era marceneiro, imigrante ilegal, húngaro, veio, coitado, fugido. O nome Lasco é húngaro. Meu avô foi o único filho que sobrou que não morreu na guerra. A mãe dele mandou ele para cá com um documento falso, com 17 anos. E ele era marceneiro, deu ao meu pai o estudo que ele não teve, e meu pai deu a gente o estudo que ele não teve. E
Você sabe que eu sou muito bocuda, né, Coronel? E eu li um livro do jornalista Fernando Jorge que chamava Cala a Boca Jornalista. Aí eu falei, epa, é isso que eu quero ser. Meu pai ficou horrorizado, porque ele falou, você vai morrer de fome. Ele queria que eu fizesse a faculdade de Direito. E eu fiz também, mas eu queria ser jornalista e não morri de fome. Certo. Então, Como estamos todo aqui. jovem, questionador do mundo, né, procurando um monte de respostas. E o Sérgio Marques também é historiador, né, já que você falou da imigração, né, Sérgio? Você estuda, você está fazendo história hoje? Eu estou terminando história o ano que vem, termino o bacharelado em história. Legal. E aí? Bom, aí depois fiz e, na verdade, assim, muito do que se diz sobre o jornalismo também é muita fantasia, porque as pessoas que estão ali não eram pessoas que vinham de onde eu vinha, de famílias simples, que tinham que batalhar pelo pão de cada dia. Eram Certo. pessoas que vinham... Eram pessoas que não tinham que pagar um boleto, verdade seja dita. Então, elas falam muitas coisas que não fazem sentido para a maioria da população e não faziam sentido para mim. Houve uma época em que eu saí do jornalismo, eu fui trabalhar no Supremo Tribunal Federal, depois eu fui servir lá na África, na ONU, no Unicef. A sua experiência na ONU foi de que maneira? Você foi para alguma missão? Eu prestei um concurso e fui Foi para onde exatamente? para Angola. E aí, depois eu voltei para cá e trabalhei em assessoria ficou de quanto imprensa. tempo em Angola? Fiquei 7 meses, que foi a minha gravidez. Ou seja, você foi para Angola justamente no período que você era gestante. Mas eu não sabia que eu era gestante, também não sou tão louca, né? E aí, vamos dizer assim, o que você pôde perceber nessa missão sua pela ONU em Angola? Em que ano? 2010, 2011. Certo. Sim. E o que você pôde perceber lá? Não, para mim profissionalmente foi uma reviravolta, porque eu fui lá como expert em mídias sociais, mobilização. Chego lá, faltava luz todo dia, 67% da população era analfabeta. Olha só. Então, eu tive de recompor tudo o que eu pensava profissionalmente, mas, ao mesmo tempo, eu via pessoas que não tinham essa hipocrisia que a gente tem de repente, ter muito valente de teclado que, na hora de fazer a coisa certa, não faz. Perfeito. Então, eu via pessoas mais corajosas. Onde estão as maiores dificuldades, também estão as maiores oportunidades. Sim, mas você tem que ter menos melindre, né? Sim. Tem que aceitar que pessoas muito mais simples, menos estudadas que você, te digam o que fazer. Então, assim, foi uma experiência Ou seja, importante. ter a legitimidade para encontrar as melhores alternativas. E assim, na volta também que se deu muito essa minha aproximação com a Polícia Militar, porque eu sou de formação especialista em direitos humanos. E que é uma coisa que é um diálogo muito difícil dentro da Polícia Militar. Porque são dois mundos que praticamente não se comunicam, porque não falam a mesma língua. Mas você não constatou uma realidade diferente? Por que eu digo isto? Porque a Polícia Militar ela possui hoje uma diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, que é um órgão que disciplina, inclusive, dentro dos conteúdos de formação, a aplicação dos direitos humanos. Todos, né? Toda a formação. Toda a formação. E eu digo isso para você porque eu sou nascido em 1970, né? E muita gente que viveu o regime militar, muitas vezes cria a ideia de que a polícia militar tem por conceito a luta armada, no combate à guerra, o treinamento de guerra, quando na verdade nós somos treinados e preparados para defender os civis, inclusive com o juramento do sacrifício com a própria vida. Então, eu falo isso para você porque durante os meus 33 anos de polícia, a gente sempre trabalhou, muitas vezes, para desconstruir essa ideia equivocada que as pessoas têm de que a polícia militar é treinada para combater como se fosse em guerra, não é isso, Sérgio? Exatamente. Pelo contrário, né? A formação militar e a formação do policial militar, os objetivos são totalmente distintos.
Porque enquanto as Forças Armadas ele tem um inimigo em comum, um inimigo externo, as polícias militares, em especial as polícias civis, enfim, elas têm como objetivo prender o criminoso. Mas né? até, Então, o enfoque eu é queria te diferente. passar essa palavra, que é uma palavra muito importante, né? Porque as Forças Armadas, que têm esse conceito da soberania nacional, de defesa do solo pátrio, Exato. né? E dos valores morais e éticos da nação brasileira, as Forças Armadas hoje têm um trabalho belíssimo, Exatamente. né? de interação com a sociedade, comunicam muito bem, né? O Centro de Comunicação do Exército tem um trabalho muito bacana de aproximação do jovem ao serviço militar. Então, o que eu quero dizer, e quero devolver a palavra para você, para que você possa, sim, dar o seu depoimento e a sua visão sobre essa questão dos direitos humanos e a Polícia Militar. Na verdade, o que acontece é que tanto as Forças Armadas quanto todas as forças auxiliares acabaram absorvendo um impacto da ausência do Estado ao longo de muito tempo. Certo. Então, assim, o que acontece, não só Exército, mas também Marinha e Aeronáutica, que a gente vê, não estão cuidando só de soberania porcaria nenhuma. Eles fazem parto, eles fazem... Dentista de comunidade indígena é quem? Sem dúvida. É FUNAI? Marinha do Brasil, que muitas vezes vai até É as ou não é? localidades. Sim. Quem que conhece? É um trabalho social. Então, eles estão fazendo coisa que não é da área deles há muito tempo. Você vai na Marinha, quantos anos tem cada navio da Marinha? Está tudo com 40 anos que já devia ter trocado, ó. Ano que vem não tem mais um que presta. Certo. Não tem mais um que presta. Por quê? Porque essas forças estão fazendo outras coisas. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem um que não sabe fazer parto? Todos sabem. Nós temos no currículo de formação de soldado treinamento. De parto. Exatamente. Porque a realidade brasileira, o policial militar, ele é, entre aspas, um intermediário com a sociedade, principalmente das camadas mais Desfavorecidas. desfavorecidas. Sim. Né? E assim, tem umas coisas bem malucas, por exemplo, a tal da ponto 40, que é a ponto 40 ela é um ser autônomo, né? Eu aprendi isso. Ela é um ser autônomo assim, porque ela atira quando quer, não atira quando não quer. Como é que você treina uma força assim? Você fala, olha, é o seguinte, você reza, porque pode ser qualquer coisa. Então, assim, você tem muitos fatores complicadores na vida real que não são analisados no discurso de quem está trancado numa sala com ar-condicionado há 5 gerações, julgando a vida de quem está na vida real. Eu costumo dizer que é o jornalismo do parquinho de areia antialérgica. Então, eles ficam ali julgando a vida de todo mundo, quando, na realidade, você tem uma série de distorções que vão sendo absorvidas. No meio disso, você tem uma força que tem... Quantos homens tem na Polícia Militar hoje? Perto de 90 mil homens. Perto de 90 mil homens, é impossível ser todo mundo bom. Sim. É impossível, porque é humano. Então, assim, ali vai ter maçã podre nesse cesto. A Polícia Militar, em relação à correção do seu próprio público, né, nas não conformidades, nos desvios de conduta, nós somos absolutamente rigorosos e você sabe disso. Sei disso. Temos uma corregedoria fortíssima. Agora, é claro, o policial ele também tem origem na própria sociedade. Então, se os valores sociais podem estar deteriorados, né, O que vem é pior. a polícia ela cuida também para, na sua formação, trabalhar os valores que nós acreditamos que são os valores institucionais. Isso Lealdade a e gente- constância, hierarquia e disciplina. É claro que existem problemas, mas nós não fechamos os olhos para os problemas. Eu falo isso para você porque a polícia ela também tem o trabalho de corrigir os profissionais que erram, né? Mas também nós temos o objetivo de valorizar os que acertam. Você tocou num assunto que foi as pontos 40, né? Que é um armamento que o policial usa. A Taurus foi sancionada por isto, né? E as armas que apresentaram defeitos foram substituídas. O que eu quero dizer para você, e para mim é importante a sua Mas palavra. aí, esse mundo de gente Sim. que fica defendendo arma para as pessoas, não sei o quê, financiado por essa empresa,
que durante tanto tempo causou tanto problema para o Brasil inteiro, risco para a vida de policial, risco para a vida de civil, essa gente é idolatrada no Facebook, essa errado, gente né? é idolatrada no Twitter, esses são os heróis dos conservadores brasileiros? É disso que eu estou falando. Essa é uma sociedade imoral, essa é uma sociedade sem valores. Quem está aí defendendo esse tipo de gente que foi sancionada porque estava causando mortes, estava impossibilitando que você treinasse corretamente os policiais, um policial com uma arma na mão, que ele não sabe se atira ou não atira, é impossível de ser treinado. Porque ele vai lá e ele vai sentar o dedo. Ele vai sentar o dedo porque ele não sabe se a bala sai ou não. O treinamento, inclusive, já que você falou em direitos humanos, nós temos, né, o nosso treinamento com método Giraldi de preservação da vida. Então, primeiro, o policial ele é treinado primeiro para negociar. É claro que no momento em que o policial saca a arma, ele não pode sacar a arma com a dúvida. Ele saca a arma sabendo que ele pode ter sim que atirar. Agora eu quero perguntar uma coisa para você, que é exatamente sobre a questão da justiça militar, da justiça comum nos crimes dolosos contra a vida. Você estudou sobre esse assunto. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, você sabe que até, por exemplo, com o atual comandante, com o anterior, eu sou mais rígida sob alguns pontos de vista do que vocês que estão ali na realidade do dia a dia. Porque, assim, na minha cabeça, hierarquia e disciplina são inegociáveis em qualquer corporação militar. Digo isso porque, por exemplo, essa história de militar ter Facebook pessoal. Na minha cabeça, isso aí não existe, gente. Se quer ter liberdade de expressão, vai ser artista plástico. Mas por quê? Você Não, na minha cabeça é isso. O comando discorda de mim. Sei. Ok, por isso que eu sou jornalista, eles são militares. Não, eu acho interessante Não, isso. eu discordo. Mas, por exemplo, o que acontece na prática? Na teoria, o que se diz é que quando um militar, um tribunal militar julga militares, ele vai passar a mão na cabeça. Ou ele vai ser duro com os praças e vai relaxar para os oficiais. Teoricamente, isso fecha? Fecha. Na ponta do lápis, isso fecha? Não. Quando você vai nos estados que têm justiça militar, ela é mais rígida nas condenações do que os tribunais civis. Aí vocês vão pegar um caso específico. Ah, mas a chacina de Osasco. Um caso, Brasil, um caso. Pega ali todos. Quando você pega em todos, o tribunal militar é mais rígido por quê? Porque ele é composto por gente que conhece qual é o protocolo. As peculiaridades. As peculiaridades e o que o policial deveria ter feito naquela situação, o que é possível se fazer e o que não é. Quando vai para um tribunal civil, com toda sinceridade, você vai fazer um julgamento de caráter. Aquele julgamento não tem nada de técnico. O que vai ser julgado é o caráter de quem atirou contra o caráter de quem morreu. Então, vamos dizer... Até porque muitas pessoas que fazem parte do tribunal do júri não têm um conhecimento muito aprofundado sobre os detalhes da lei. Claro, né? e nem tem essa obrigação. É muito mais uma percepção subjetiva de como aquilo aconteceu e dos fatos que serão narrados ali no âmbito do tribunal. Em geral, o que acontece é que o policial militar que cometeu um crime doloso contra a vida, ou seja, que matou de propósito, acaba saindo com mais facilidade no tribunal do júri civil, isso assim, analisando as quantidades de julgados. E eu já ouvi de boa parte da população, mas isso é bom porque eles têm mesmo que matar bandido. Não é. Porque uma corporação militar só funciona com hierarquia e disciplina. Se não houver uma forma de disciplinar, e se houver desobediência à hierarquia, você prejudica a tropa. Tem que ter a disciplina, tem que se obedecer à hierarquia. Se o cara vai para o júri e o júri premia o mal, como é que você vai ter o respeito ao comando? Não vale a pena. Ele vai lá e faz ali, e como é que você...
Entende? Não tem como manter. Entendi. Agora, é importante para você que nos assiste entender exatamente em que termos isso está acontecendo. Houve uma deliberação da Justiça Militar, né, para que a Polícia Militar apurasse no seu âmbito, né, os detalhes, né, a investigação, o inquérito policial. Hoje, na verdade, assim, a polêmica é porque o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ele fez ali uma normativa juntando tudo que existe de legislação e colocou ali uma portaria. Ele não fez nenhuma lei nova. Quando ele fez isso, a Polícia Civil foi lá com um pleito antigo dela, dizendo que o inquérito pertence à Polícia Civil. Só que no estado de São Paulo, a apuração dos crimes dolosos contra a vida é feito pela Polícia Civil, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Isso. O que isso não contraria em nada, porque a Polícia Militar ela vai fazer a preservação do local do crime, os aspectos de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Então, o que a Polícia Militar de São Paulo, ela não legisla, né? E essa ordem judicial, ela partiu de um órgão autônomo do Poder Judiciário, né? Então, é importante que fique claro para você que nos assiste que nós vamos continuar trabalhando pela defesa da vida, né? E nos casos onde houver um crime doloso, obviamente a Polícia Militar vai fazer a preservação do local e vai haver a devida apuração até o encaminhamento à Justiça, seja a comum, como também nos casos que couber a Polícia Militar, no caso, o Tribunal de Justiça Militar. Agora, isso é uma questão que eu acho que tem sempre que ser tratada com o maior rigor. Acho que tanto a punição exemplar para quem sai da linha, Perfeito. quanto algo que muito recentemente tem se começado a fazer na Polícia Militar, e eu acho isso muito positivo, que é a valorização dos policiais que têm atos de bravura, Que legal. que seguem na linha. Eu fui outro dia numa cerimônia emocionante dos policiais que fizeram partos, de policiais que arriscam a própria vida para salvar a vida dos civis. Eu acho que tem que se valorizar o bom policial, tem que se mostrar o bom trabalho e tem de se punir com rigor quem sai da linha. Não tem outro jeito. Muito legal. Eu queria, antes de passarmos para o próximo bloco, tem uma questão aqui que o Jonas, final do telefone 6572, ele colocou. Recentemente, um pai foi preso porque ensinou o filho a rebocar a parede. Né? Questão do fomento ao trabalho infantil. No MAN, uma criança tocou um homem pelado, surdo. O que é isso? É um crime previsto no artigo 240? Por que não foram presos? Qual é a sua opinião sobre essa polêmica, né, que envolve a questão do contexto artístico, da nudez, né, dessa discussão sobre identidade de gênero e etc., e efetivamente a questão da educação infantil? O senhor sabe que a minha questão é sempre da proteção integral da criança. Não importa se é arte ou se não é arte, esse povo todo quer causar nas redes sociais, tanto quem está defendendo o museu, quanto esse bando de moralista que está contra. Na hora H, que precisa estender a mão para defender uma criança, corre tudo, não sobra um. Aposto o que for. Não importa se é com a desculpa de ser arte ou não ser arte, de ser religião ou não ser religião. Se fosse lá uma cerimônia religiosa, podia tocar um homem pelado? Se a mãe permitiu ou não permitiu, se a mãe... Não pode um adulto incentivar uma criança a tocar outro adulto nu. E ponto final. Quem tem culpa? Todo mundo que está ali. Importa se a mãe permitiu? Não, não importa. De quem é a obrigação de defender a integridade física e moral de criança neste país? De todo cidadão maior de 18 anos, em pleno gozo de suas faculdades mentais. A culpa é de quem? Da mãe, do cidadão que não interrompeu a performance quando viu uma criança ali e de todo aquele bando de pateta que estava ali olhando e não fez nada. Até porque o curador da obra disse que a sala estava sinalizada, de que ali havia um e cadê o segurança para tirar? Fosse cinema, tinha entrado? Não. Fosse teatro, tinha entrado? Não.
Não tem essa, que é arte, que é religião. Fosse um religioso falando, é um processo de cura, eu estou aqui pelada, a criança vem tocar meu pé. Não pode. Chega de blá, blá, blá. Não tem isso. É isso aí. Acabou. O brasileiro é um cidadão adolescente que quer que todo mundo faça as coisas por eles. Tem de cumprir o seu dever de adulto, não tem mimimi. Não pode incentivar a criança a tocar adulto pelado e ponto. Não tem desculpa isso aí. É isso aí. É isso e ponto. A polícia militar, ela respeita a identidade de gênero. Todo o nosso policial militar, ele é preparado para atender ocorrências de todos os segmentos da sociedade e de maneira indiscriminada. Não é, Sérgio? Sem dúvida. E eu queria encerrar esse bloco com as suas considerações finais, mas primeiro agradecer, porque este programa ele tem como foco atender os anseios da comunidade, com a oferta de informações, de prestação de serviço público e de esclarecimento. Então, você vem aqui de maneira absolutamente legítima emprestar, né, o seu conhecimento, o seu estudo, a melhorar cada vez mais o trabalho da Polícia Militar. Muito obrigado por você ter vindo. As suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito por vocês terem me chamado aqui mais uma vez. As minhas considerações finais são que é um prazer colaborar com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e é um prazer ver que cada vez mais vocês estão abertos, assim, sei lá, pessoas como eu. Quero agradecer ao comandante Nivaldo Restivo, que é uma pessoa aberta assim, a visões diferentes da sociedade, ao grafite, a formas diferentes de escrever, tipo o meu site, o que é isso, Brasil, e a ouvir mais os reclamos que vêm da periferia de São Paulo, as pessoas que querem ser tratadas de forma diferente. Enfim, tem coisas que, às vezes, não se dava importância tempos atrás, e que ultimamente tem se começado a dar importância. Todo policial militar tem família, tem mãe, tem filho, enfim, faz filho, parte, é filho, é pai. E a mensagem que eu quero deixar para todos os policiais é que, na maior parte das comunidades em que vocês estão, vocês são o único exemplo de alguém que tem o poder nas mãos sem ser bandido. Tenham isso na cabeça cada vez que vocês olharem para alguém que está nessa comunidade. Não vejam essas pessoas nunca como inimigos. Cada adolescente que está ali tem de ter vocês como um exemplo de quem eles querem ser na vida, de que há uma alternativa de ser uma pessoa honesta e ter poder. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Sejam um exemplo. Vistam a farda cada dia com isso na cabeça. Estou vestindo essa farda para ser o exemplo para cada um desses meninos que passar por mim hoje. É essa a mensagem que eu queria deixar. Muito legal. Agradecer mais uma vez a jornalista Madeleine Lasco, o capitão Sérgio Marques, que participou comigo aqui dessa entrevista, e o nosso carinho, o nosso respeito. Um grande abraço para você, Madeleine. No próximo bloco, conversaremos com policiais militares do 49º Batalhão de Polícia Militar do interior. E vão contar para a gente aqui uma belíssima ocorrência que atenderam com prisão de infratores da lei e a apreensão de 3 toneladas de droga. O programa PM A Comunidade volta já. A abordagem é uma importante ferramenta policial no combate ao crime. Mas o que fazer quando for abordado pela Polícia Militar? Fique calmo, não tente fugir e colabore. Atenda às ordens do policial militar. Deixe suas mãos visíveis e não faça nenhum movimento brusco. Abordagem policial é a Polícia Militar cumprindo o seu dever, cuidando da sua segurança e garantindo a ordem pública. O capitão Sérgio Marques, do Comando de Policiamento de Trânsito, é historiador, está se formando em História o ano que vem e tem uma mensagem para você no programa PM A Comunidade. Exatamente hoje, dia 2 de outubro, há 85 anos,
era assinado na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, o armistício dando término da Revolução Constitucionalista de 1932. Muitos morreram para que hoje pudéssemos viver uma democracia, apesar de nossas inúmeras dificuldades, uma democracia plena. Faço convite a todos que estão nos assistindo para conhecerem o mausoléu ao soldado constitucionalista de 1932, que é o Obelisco de Ibirapuera, de segunda a segunda, das 10 da manhã às 17 horas. E também nós temos um grande acervo no Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos um acervo muito interessante sobre a Revolução de 32, disponível no site, bem como no Facebook. Legal, Sérgio. Então, para você saber, então, 85 anos do armistício, né, que cessa as hostilidades da Revolução Constitucionalista de 32. E falando em coisas boas agora, né, eu queria dar a oportunidade ao Major Frederico Afonso Isidoro, que é o coordenador operacional do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior, contar para a gente o que aconteceu, como é que houve a prisão de infratores da lei, a apreensão de 3 toneladas de droga. Como é que isso aconteceu, Frederico? Comandante, boa tarde a quem nos ouve. Um prazer enorme aqui de estar com o senhor novamente. Todo meu. Cuidamos lá de 7 municípios: Itatiba, Louveira, Mongaguá, Campo Limpo, Várzea e Jarinu, e a zona norte, sul e leste de Jundiaí. Campo Limpo Paulista é uma das cidades... Uma das 7 cidades. Uma das 7 cidades, e fica aí na administração da 3ª Companhia. Do 49º Do 49º Batalhão do Interior. Viatura, policiamento ordinário, numa abordagem com fundada suspeita a um caminhão, deflagra essa ocorrência que resultou em 3 toneladas de apreensão de maconha, de entorpecente ilícito, portanto. Como é que isso aconteceu, segundo o Sargento Tiago? Boa tarde. Boa tarde, coronel. A ocorrência ela se deu em virtude do bom policiamento, né, da vasta experiência. Vocês estavam no cumprimento lá de um cartão de prioridade de patrulhamento? Correto. Isso. Em Em que bairro de Campo Limpo Paulista? Pelo bairro Figueira Branca, é uma região de chácaras. Certo. Em Campo Limpo Paulista. A viatura fazia o patrulhamento no local. Quando entrou pela uma via, uma estrada de terra, Estrada dos Brilhantes. E ao entrar pela via, a viatura visualizou um caminhão que ficava ao fundo. E aí causou suspeita, né? Tinha alguns indivíduos. A viatura se aproximou do caminhão, os indivíduos correram. A viatura conseguiu abordar um dos indivíduos. E aí começou uma entrevista, né? E posterior, a viatura localizou alguns entorpecentes que estavam próximo ao caminhão. Localizando os entorpecentes, a viatura... Os entorpecentes, eles estavam aonde? Estavam próximo ao chão, bem encostado ao caminhão. Eles estavam abastecendo o caminhão com a droga? Eles estavam, na verdade, eles estavam retirando as drogas do local. Já era a Sim, descarga. Essa droga ela veio do Mato Grosso, possivelmente do Paraguai, né? Divisa ali. Então, eles estavam, na verdade, retirando esses entorpecentes para estar distribuindo na região ali, né? Certo. Na região. Então, foi feito um levantamento, né? Eles pediram o meu apoio no local. Você era o comandante do grupo de patrulha. Correto. E você foi apoiar a viatura que o cabo Félix estava. Correto. Como é que foi, Félix? Como é que vocês conduziram essa ocorrência? Como o sargento falou aí, a gente estava no patrulhamento, né? Você está com 20 e quantos anos de polícia? Eu vou completar 25 anos agora em janeiro. Parabéns. Né? Então a gente estava em patrulhamento ali, realmente, o que o sargento falou é o que é. A gente deparou com esse caminhão, né? Efetuamos a abordagem, né? O indivíduo saiu correndo, né? E conseguimos abordar um. E durante a fiscalização ali na carroceria do caminhão, a gente encontrou ali aproximadamente 1 tonelada, né, de drogas, né, maconha. E nós temos imagens da apreensão da droga, isso, não temos, Cícero? Isso. Aí é uma parte das 3 toneladas da droga. Você disse que no caminhão tinha 1 tonelada. E as outras 2 toneladas? Então, segundo informações ali de pessoas ali, havia mais droga na proximidade, numa chácara próxima ali. E aí vocês diligenciaram até a chácara? Até a chácara,
e é onde a gente encontrou mais aproximadamente 2 toneladas. Né? Certo. E lá também tinham infratores da lei na chácara? Estava chegando na chácara o dono da chácara. Perfeito. E foi feita a abordagem e detido mesmo. Ou seja, 3 toneladas de maconha e 2 indivíduos presos. Correto, e ainda a recuperação de um caráter geral. Ah, tinha um veículo produto de roubo. Positivo. Na verdade, esse veículo estava sendo utilizado para o carregamento da droga, né? Perfeito. E aí, em diligências também, a gente localizou 2 veículos, sendo que um veículo Fiat Doblô, ele também era caráter geral de roubo pela cidade de São Paulo. Também Perfeito. estava envolvido na ocorrência. Legal. Nós vamos ter que encerrar o programa PM a Comunidade dessa semana, agradecendo muito a sua audiência e parabenizando o 2º Sargento Tiago, o Cabo Félix, o Soldado Gilberto, por essa belíssima ocorrência, onde infratores da lei foram presos, foram retiradas de circulação cerca de 3 toneladas de droga e agradecer muito e parabenizando o 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior, comandado pelo Tenente Coronel Eliseu, sob o comando do Coronel Érico, comandante do CPI-2, desejando aí ao Major Frederico, em sua pessoa, todo sucesso aos policiais militares de toda a região. Obrigado, Frederico. Comandante, o agradecimento é nosso, parabéns mais uma vez pelo programa e até a volta do senhor. Com certeza. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Tchau.